Olá! Hoje vamos direto ao ponto para entender o primeiro passo de qualquer análise de um acordo no direito brasileiro, a famosa escada pontiana. O nosso foco é descobrir o que é necessário para que um negócio jurídico sequer venha a nascer aos olhos da lei. A pergunta pode parecer simples, mas ela é a base de absolutamente tudo. Quando é que um acordo deixa de ser só uma conversa e passa a existir de verdade para o mundo jurídico? É exatamente isso que a gente vai decifrar agora. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar uma ferramenta clássica, criada pelo grande jurista Pontes de Miranda. É a escada pontiana. Pense nela como um checklist de 3 degraus. O da existência, depois o da validade e, por fim, o da eficácia. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje, o nosso foco total vai ser no primeiríssimo degrau. O degrau 0, o plano da existência. É aqui, nesse exato ponto, que se decide se o negócio jurídico nasce ou se ele não passa de um nada jurídico. E a consequência de falhar aqui, logo de cara, é drástica. Se um acordo não preenche os requisitos mínimos desse primeiro plano, ele é considerado juridicamente inexistente. É como se nunca, jamais, tivesse acontecido. E como é que esse primeiro degrau se sustenta? Bom, imagine que ele é apoiado por 4 pilares essenciais. Se faltar umzinho só que seja, toda a estrutura do negócio desmorona antes mesmo de começar a ser erguida. O primeiro pilar que a gente precisa checar, a primeira coluna dessa estrutura, é a presença do agente. E o que é o agente? É bem simples, na verdade. São as partes envolvidas no negócio, sabe? Aquelas que vão manifestar a sua vontade. Pode ser uma pessoa física, como eu e você, ou uma pessoa jurídica, como uma empresa, por exemplo. Agora vamos para o segundo pilar, para ver como essa construção continua. Aqui, a grande questão é sobre o que é esse negócio. O objeto nada mais é do que a matéria do negócio jurídico. Pode ser um bem, como um carro, um serviço, tipo uma consultoria, ou até mesmo um direito. Basicamente, é a razão de ser daquele acordo. E aqui a gente chega no terceiro pilar, que muitas vezes é o verdadeiro coração de um negócio, a efetiva declaração de vontade. A declaração de vontade é a exteriorização do querer. É o momento em que as partes botam para fora a sua intenção de fechar aquele acordo. Isso pode acontecer por escrito, pode ser falado ou, dependendo do caso, até um gesto pode valer. E, finalmente, o quarto e último pilar para que um negócio exista: a forma. A forma é o jeito, o modo como a vontade é expressada. A regra geral é que a forma é livre. Mas, atenção, existe uma ressalva importantíssima. Para certos negócios, a lei exige um formato específico. Sem ele, o negócio nem nasce. O exemplo clássico é a escritura pública na venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Então, o que acontece quando falta um desses pilares? Aí o acordo se transforma numa espécie de fantasma jurídico. A lógica é bem direta ao ponto, como o conceito diz. Um contrato sem manifestação de vontade não existe juridicamente. Ele simplesmente não produz efeito nenhum, porque, para a lei, ele nunca nasceu. Vamos imaginar um cenário rápido. As partes estão lá, presentes. O objeto do acordo está definido. Mas ninguém declara sua vontade. Ninguém assina, ninguém diz eu aceito. O resultado? O negócio é inexistente. Faltou um pilar e a construção inteira voiu. Então, o ponto crucial é esse: a existência é só o primeiro passo. Vamos dar só uma espiadinha rápida para os degraus de cima da escada, só para a gente entender o contexto completo. A analogia é perfeita. A existência é como se fosse o nascimento. O plano da existência checa se o negócio tem os elementos mínimos para vir ao mundo. Já a validade, que é o degrau seguinte, é como se fosse um exame de saúde. Ok, o negócio nasceu, mas ele está saudável de acordo com a lei? E aqui está o pulo do gato. Um acordo pode muito bem existir, mas ainda assim ser inválido. Por exemplo, um contrato assinado por uma pessoa de 17 anos sem a assistência dos pais. Ele existe, claro, tem agente, objeto, vontade e forma, mas ele não é válido, porque o agente não era plenamente capaz. A lição fundamental de toda essa análise é essa hierarquia. Antes de sair perguntando se um acordo é válido ou se ele produz efeitos, a primeiríssima pergunta, o ponto de partida de tudo, sempre tem que ser: esse negócio sequer existe? Agora que a gente já sabe como verificar se um negócio nasceu, fica a pergunta para uma próxima análise, né? Como é que a gente faz para conferir se ele é saudável? Mas isso já é assunto para o próximo degrau da nossa escada.